O programa Estação Saúde está no ar, sempre levando a você informações com qualidade e informações que de alguma forma irão ajudar no seu dia a dia. Pensando nisso, hoje nós trazemos um tema muito interessante e bastante divulgado, que são as doenças reumatológicas. Se você ao acordar tem dores no pescoço, fraqueza nas mãos, às vezes a mão fica dolorida, febre persistente, fique atento. Você pode estar desenvolvendo uma doença reumatológica. Para conversar sobre o assunto, eu recebo o reumatologista Dr. Glauco Schmidt. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no programa hoje, por poder compartilhar conosco seus ricos conhecimentos. É um prazer estar aqui hoje com você, Gabriela. Então, doutor, para a gente começar, o que é o famoso reumatismo, que os antigos costumam dizer muito essa palavra, O que seria? O reumatismo é um termo bastante comum utilizado hoje em dia e que muitas vezes não condiz com a real patologia apresentada pelo paciente. É um termo que já remonta mais de 2.000 anos e que hoje, classificado pelas principais associações da especialidade, classifica mais de 200 doenças diferentes. Reumatismo, de uma maneira geral, são estados inflamatórios do corpo em que se acredita que a própria imunidade da pessoa acaba agredindo o próprio corpo também. Dentro dessas 200 doenças que se apresentam, algumas são bastante frequentes, como a artrose, a osteoporose, as tendinites, e algumas têm uma apresentação bem menos frequente, como o lúpus, que é bastante conhecido, a artrite reumatoide, as doenças musculares, como as miopatias, e algumas doenças até que acometem também todos os sistemas, como as vasculites. Doutor, daria para dizer que as doenças reumatológicas sempre são autoimunes? Não, nem todas. De maneira geral, não. Como foi citado, doenças como a artrose, a osteoporose, hoje em dia apresentam um caráter mais degenerativo, apesar de ter um componente inflamatório também bastante forte. Já as doenças mais comumente tratadas pelo reumatologista, de maneira geral, têm caráter inflamatório. Doutor, e o que são, afinal, as doenças reumatológicas? Eu acredito que pode ser classificado como essas doenças em que o corpo acaba agredindo o próprio corpo. Dessa maneira, sempre tem que ser investigado o estado de imunidade, o estado de proteção do próprio corpo mesmo. E a frequência dessas doenças, tem uma faixa etária que a gente pode dizer que é mais afetada ou não? Por essa grande quantidade na variação, é difícil dizer que tem alguma etapa da vida que está protegida dos reumatismos. Hoje em dia, um dos grandes exemplos é, na infância, a gente tem uma prevalência aumentada de febre reumática, durante o período do adulto jovem, uma maior frequência do lúpus, da artrite reumatoide, hoje em dia da fibromialgia também, e no período de idade mais avançada, a artrose, a osteoporose vem se apresentando como doenças bastante frequentes. Doutor, e essas doenças reumáticas, elas têm cura ou na maior parte das vezes elas têm somente tratamento? Dentro da reumatologia, nós preferimos não trabalhar com a palavra cura em específico. As doenças reumatológicas, hoje em dia, com o tratamento, têm um prognóstico excelente, com um diagnóstico precoce, com uma abordagem desde o início da patologia, evolui de uma maneira bem boa. Doutor, geralmente quem procura mais o consultório são homens, mulheres? Eu acho que em relação aos colegas médicos, acho que ainda falta um pouco de encaminhamento, Às vezes algumas doenças são tratadas por um diagnóstico, muitas vezes são outros, Como que acontece no dia a dia? A dificuldade diagnóstica, ela varia bastante dependendo da especialidade do médico que avaliou a pessoa. O disparado, quem mais procura atendimento médico são as mulheres. Os homens ainda têm muita dificuldade em buscar atendimento médico, apesar de algumas das doenças reumatológicas, como a gota e a espondilite anquilosante, serem bem mais frequentes em homens do que em mulheres. Esses encaminhamentos às vezes vêm um pouco tardios, mas mesmo assim é possível fazer uma abordagem bastante interessante das
Podemos classificar o reumatismo como grave, doutor? Dependendo do tipo da doença apresentada, ele pode ter uma evolução bem complicada. O lúpus, por exemplo, pela própria complexidade, ele pode atacar qualquer parte do corpo. Então, tem que ser avaliado desde o início, o tratamento tem que ser otimizado desde o diagnóstico. Algumas delas evoluem de maneira desfavorável, outras de uma maneira mais agradável, mas assim, o importante é o diagnóstico logo no início para a gente ter um desfecho bom. O programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas nós já voltamos trazendo para você mais informações sobre o nosso tema de hoje, doenças reumatológicas. Fique ligado com a gente.